Segundo ponto, Wellington, que a gente tem que perguntar, e você é uma pessoa abalizada para responder isso, quanto tempo mais a Europa resistirá ao desafio de provocar a Rússia? Ou seja, a Europa criada com a queda de Hitler é apenas um segmento que foi derrotado junto com seus amigos. Enforcaram 10 e acharam que fizeram o acerto de contas para 100 milhões de homens. Tudo bem, foi isso? Ótimo. O que esses caras fazem de lá para cá? Sistematicamente a favor desse processo. Tá? Mas, até aí a gente pergunta, quanto tempo mais a Europa resistirá ao desafio de provocar a Rússia? Ué. Olha, Rubão, eu acredito que a provocação europeia aos russos, ela seja uma provocação muito boa, porque uma das possibilidades de você apresentar numa guerra traços de inteligência é você saber a hora de promover o diálogo com o seu inimigo, ou adversário, ou inimigo, ou seja, nesse caso seria inimigo muito mais por opção europeia do que propriamente da Rússia. E os europeus são tão orgulhosos, tão vaidosos, cegos numa doença da ignorância, que eles não admitem a possibilidade de perceber que o ideal seria propor um acordo de paz e tentar aos poucos quebrar o preconceito que foi construído pela própria ignorância, soberba, vaidade, burrice, submissão aos Estados Unidos da América, e que levou a Europa a essa situação de declínio acelerado. A Europa vai continuar provocando a Rússia, Rubem, mesmo que esteja na pura sem mistura, porque o europeu, e eu estou aqui, convivo, não é, com europeus, o europeu é incapaz de admitir os erros. Eles vão se apegar a qualquer coisa que possa justificar o ódio à Rússia e toda essa propaganda que na cabeça insana desses líderes forjados através de fraude eleitoral e outros artifícios e que conduziram ao poder figuras bizarras, esse conjunto de equívocos europeus, esse conjunto de vaidade, esse conjunto de soberba, esse conjunto de erros dos europeus só vai ter fim se houver o grande despertar das populações, resgatando alguns aspectos históricos daqui mesmo da Europa, em que havia informação na praça pública de determinadas autoridades que traíam os seus respectivos povos. E eu não descarto que isso se transforme numa realidade, não. Porque o declínio na qualidade de vida do povo é algo visível. A incapacidade dos países europeus de uma retomada econômica é também algo que ninguém pode questionar. Há um declínio muito grande na economia dos países europeus e sem essa sensibilidade de resgatar o acesso ao gás barato da Rússia, de resgatar uma boa relação com um país que permitiu à Europa sonhar com uma União Europeia, por exemplo, vai ficar impossível, primeiro, a boa relação entre os países membros do Bloco Comum Europeu, segundo, desses países europeus que são membros da OTAN, de cumprirem, os seus 2% do orçamento voltados para
a OTAN. Terceiro, se conseguirem, eles vão tirar do social e dos cidadãos muito do que ainda restou da qualidade de vida, e isso vai produzir uma série de problemas internos. Então, né, Rubem, a Europa tem dois caminhos: continuar provocando a Rússia e continuar mergulhada numa crise sem fim, ou o povo europeu, num grande despertar, promover diversas primaveras dentro dos países europeus, destituindo governos corruptos e submissos a uma agenda completamente alheia aos interesses europeus e que são totalmente convergentes com os interesses dos Estados Unidos da América dentro da Europa. Caso contrário, a Rússia vai praticamente definir os rumos da Europa através de uma supremacia que, sem esforço, os russos estão conseguindo, aos poucos, firmar dentro desses próprios países europeus. Você sabe que a popularidade de Vladimir Putin, por exemplo, nos Estados Unidos da América é extremamente alta. Se ele fosse candidato nos Estados Unidos da América, seria capaz até dele ser eleito presidente. E isso vai começar a acontecer nos países europeus também. A popularidade de Vladimir Putin começa a romper as barreiras da mentira, da falsa narrativa imposta pela máquina de propaganda da OTAN, chamada de imprensa. Os governantes são tão medíocres, limitados, canalhas, que não gozam de nenhum tipo de credibilidade junto aos seus cidadãos. Então, não estou vendo vida longa para essa classe política europeia, e essa tensão com a Rússia, ela poderá ser mais um grande tiro no pé por parte dos europeus. Rubão.